E falando de Ô, títulos, o Flamengo tem um grande título que é o Mundial de Clubes conquistado em 1981. Naquela época, surgiu um jogador que virou o artilheiro das decisões, o Nunes. E aí o Marcos Eduardo Neves, que está aqui conosco, tem mais um livro para ser lançado e é o livro sobre o Nunes. Por que o Nunes virou personagem de livro, Marcos? Pois é, o Nunes eu acho que é um dos personagens mais controversos da história do Flamengo, sabe? É um jogador hiper eficiente, né? Foi ídolo eterno, é ídolo eterno do Santa Cruz, fez 2 gols numa final de Mundial no dia 13 de dezembro de 81, inclusive é por isso que quinta-feira agora, dia 13 de dezembro, nós estamos a partir de 5 horas da tarde, eu e Nunes autografando esses livros, lançando esse livro na Gávea, esse livro que vem para quebrar alguns paradigmas. É a primeira vez que eu lanço um livro de repercussão nacional sem ser por uma grande editora, estou lançando de forma independente pela minha editora. É um livro que toda a concepção dele, gráfica, de capítulos, foi feito por uma engenheira, uma arquiteta renomadíssima, sabe? Então é outra inovação. Eu coloquei Thaís Meirelles para fazer esse trabalho. Ficou lindíssimo, o livro está muito bonito e o conteúdo aqui é a minha marca de pesquisas, como eu fiz a do Heleno, como eu fiz a do Renato, a do Alex. Então, quem quiser comprar esse livro, é um grande livro, é uma grande história de um cara que merecia um lugar um pouco maior do que ele tem na história, pelo jogador que ele foi, mas ele não teve uma Copa do Mundo, ele foi cortado às vésperas da Copa de 78, quem sabe se ele estivesse lá, o nome dele seria maior. Eu vou dar uma caminhada Os aqui, livros, peraí, só deixa queria aqui falar sobre- aberto aqui, que eu vou pegar esse livro para a gente tentar detalhar aqui, presta aqui. Pois não, Marcos? Eu quero dizer que os livros do Marcos são sempre muito bons, feitos com muito carinho, com muita pesquisa. Eu li quase todos. E o do Heleno é uma obra-prima, eu diria. E, sem dúvida, é um excelente livro. Eu só queria agora também completar sobre o Flamengo, o Bocardi, dizendo o seguinte, que a vitória do Landim... Você quer falar alguma coisa Não, sobre porque isso a gente primeiro? ia falar do livro Então, agora, mas... depois do livro eu falo sobre o Flamengo, sobre a eleição Então, do Flamengo. Quero uma você palhinha. chegou a trabalhar com o Nunes em Não, campo, não? não. Ficou em outra geração. Outra né? geração. Mas você conheceu o Nunes. Sim. Era um jogador que, de repente, seria difícil de você trabalhar com ele em campo? O jogador rápido, né? Que focava o gol como sua meta. E toda vez que acontece isso, os árbitros têm que ter muita atenção, né? Porque a qualquer momento pode sofrer um pênalti, pode sofrer uma falta nos limites da área em especial. E foi um jogador vencedor, né? Isso aí não arresta dúvida. Fez até uns gols pelo Botafogo, não é verdade? Ele jogou em 83 pelo Botafogo, inclusive uma das maiores goleadas que aquele Flamengo da Era de Ouro, da Era Zico, tomou, embora sem o Zico, foi um 3-0 que o Botafogo fez no Flamengo com um gol no Nunes na estreia do Berg, que inclusive o próprio Nunes trouxe lá de Rio Negro de Manaus. História Tudo curiosa isso, também. assim, não só pelo Botafogo, como também pelo Mas o Fluminense. Bocardi não prestou atenção não, porque não... Não, eu prestei. Foi tá? goleado Eu do queria ver Botafogo, se foi conseguia mostrar algumas coisas do livro aqui. Estou com as páginas do livro abertas aqui. Tem uma história bacana para você destacar? Tem várias histórias bacanas, mas assim, eu acho que a principal história é realmente quando ele sai de Feira de Santana para o Flamengo, e ele fica na base do Flamengo junto com o Zico, junto com o Júlio César Origueler, Adílio Andrade, e ele é dispensado. E quando ele é dispensado, ele vai para o Confiança de Aracaju, onde ele consegue explodir no futebol. E nisso ele sai da Gávea com a malinha dele feita, voltando para o Nordeste, super decepcionado e fala, estão me mandando embora, mas um dia vão me comprar bem caro, vão me pagar bem caro para eu voltar. E isso acabou acontecendo e ele volta para fazer os gols das principais decisões, principalmente do Brasileiro e do Mundial. O Nunes é de difícil relacionamento, Marcos? Não, o Nunes é um sujeito incrível, um sujeito muito bacana, mas ele teve muitas agruras da vida, né? Muitas coisas aconteceram com ele e ele ficou, acho que, digamos, meio ressabiado, meio desconfiado de certas coisas, né? E pela formação dele e tudo, talvez ele não era de fazer vários amigos. Ele sempre diz, ele inclusive fala isso no livro, eu não sou de fazer vários amigos, eu sou de jogar futebol. Então, eu acho que o pessoal que quiser realmente conhecer quem é o Nunes, pode comprar o livro. Tem uma certa mágoa do Flamengo, entendeu? Ele tem mágoa do Flamengo, como tem mágoa de outros clubes também, e principalmente da questão do Lídio Toledo, que tirou ele da Copa do Mundo, quando ele tinha feito, por exemplo, o gol da vitória do Brasil em Hamburgo sobre a Alemanha, que estava 10 anos sem perder na Alemanha. Eu estava lá nesse dia. Então, exatamente. Um jogo dificílimo. Um jogo dificílimo. E assim, ele tinha ganho a posição do Reinaldo e ele ia ser titular na Copa do Mundo, mas a imprensa carioca queria a presença do Roberto.
Então, quando ele se machucou num treino, imediatamente o Lídio Toledo botou um gesso e falou, você não tem condição de jogar isso há 2 semanas da convocação final. Então, ele tem muita mágoa disso, porque o Roberto mesmo foi para a Copa do Mundo de 78 e de lá foi para o Barcelona. Então, quem sabe se o Nunes jogasse aquela Copa do Mundo, teria uma outra carreira. Mas aí, graças a Deus, eu que sou Flamengo, ele ficou no Brasil e pôde fazer tudo o que fez pelo Mengão. Muito bem, então. Nunes, o artilheiro das decisões, do Marcos Eduardo Neves. Lançamento é quinta-feira, dia 12. Quinta-feira, dia 13. Perdão, dia 13, claro. Exatamente. Dia 13. A partir das 5 horas lá na Gávea até as 10 horas, nós estamos esperando todos vocês aí com todo Como carinho. você permite uma palhinha do Flamengo?